O tema de hoje é: de onde vem o seu socorro? E o texto que nós vamos utilizar como base para essa live de hoje, desse tema, de onde vem o seu socorro, está no Salmo 121. Eu vou ler para você do 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno: Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto que nós lemos aqui, ele é o segundo cântico de romagem, ou cântico de peregrinação, ou até mesmo cântico dos degraus, como é chamado, como é conhecido. Os salmos do 120 até o 134. São 15 salmos que eram recitados, poemas, louvores, que eram recitados durante o período da peregrinação, a subida à Terra Santa. Então todo o povo, eles recitavam esses salmos, que são, como nós falamos aqui, conhecidos como cântico de romagem, cântico de peregrinação ou cântico dos degraus. Você vai ter algumas versões bíblicas que vai trazer lá no título, abaixo do título, cântico dos degraus, outros cântico de romagem, outros cântico de peregrinação, que quer dizer a mesma coisa. Eles subiam e iam recitando esses salmos. E esse salmo aqui, o segundo salmo, ele trata da segurança, da certeza, da proteção, do cuidado e do socorro que o Senhor traz para a vida de cada um daqueles que confia nele. Eu vou só relembrar, não vou ler todos os versículos novamente, mas só lembrar. Ele faz uma pergunta: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? Essa pergunta, ela é considerada uma pergunta retórica. Por quê? Porque ele já sabia a resposta. Ele responde em seguida: o meu socorro, ou o socorro virá do meu Senhor. Então, ele começa aqui uma série de afirmações de que o socorro viria do Senhor. O versículo 2 diz: o socorro virá, certeza, do Senhor, certeza, ele não tinha dúvida. O versículo 3: ele não deixará, outra certeza, não deixará. O versículo 4: certamente, um advérbio de afirmação, dando conta de que era algo assim, líquido e certo. O versículo 5: o Eterno é o teu protetor. O versículo 6: não te molestará. O versículo 7: o Senhor te guardará. O versículo 8: estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao entrares. Então, o salmista declara a sua confiança através desse Salmo 121, dando conta de que ele não tinha dúvida. Então, confiança é quando você acredita sem titubear, é quando você acredita entregando totalmente a sua vida, aquilo que você tem, na mão de alguém. No caso aqui, o salmista confiava no Senhor. Ele declarava: o meu socorro vem do Senhor. E todos nós, em algum momento, vamos viver situações adversas, situações que vão trazer para a nossa vida perigo, situações que vão trazer medo, tensão, e todos nós, sem exceção, vamos precisar de socorro. E nesse caso aqui, o socorro vem do Senhor. Mas existem situações que eu e você solicitamos o socorro de homens, e o socorro do homem pode, note bem, pode falhar. Por exemplo, se você tem
uma situação uma situação médica, né? Alguém passando mal dentro da sua casa, ou na casa de um vizinho que você precise pedir ajuda, você liga para o 192, e o SAMU, que é a instituição, né, o órgão que atende essas ocorrências médicas em residências, ele vai solicitar o endereço e vai partir para lá. Se você tem uma ocorrência policial, por exemplo, você liga para o 190, e a pessoa que atende na linha, do outro lado da linha, ela vai solicitar o endereço e vai enviar uma viatura para o endereço que foi solicitado o socorro. Se você tem uma emergência, tanto de incêndio quanto de um acidente grave em alguma rodovia, você liga para o 193 e o corpo de bombeiros ele vai atender a sua ocorrência. Mas como o ser humano é limitado em tempo, espaço e circunstâncias, eu digo pode acontecer do socorro não chegar. E ele não vai chegar não é por negligência ou por incompetência. Ele não vai chegar por causa de circunstâncias que impediram esse socorro de chegar. Então, pode acontecer que eu e você solicitemos, ou qualquer pessoa, né, solicite o socorro de uma dessas três instituições e esse socorro não chegue em tempo hábil para socorrer, ou até mesmo não consiga chegar, por várias situações. E aí, situações circunstanciais que vão ser as mais diversas. Você pode aí dizer uma que você já tenha ou vivido ou tenha conhecimento de alguém conhecido seu que viveu. E aí você vai dizer, poxa, eu tenho um conhecido que viveu essa situação assim, 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 ele solicitou o socorro não conseguiu chegar, porque o ser humano é limitado, inclusive às circunstâncias, e as circunstâncias podem impedir do socorro chegar. O socorro do Senhor não. O socorro do Senhor ele é certo, líquido, ele não falha. Ele pode parecer para mim, pode até parecer para mim que ele demorou, que, sabe, até mesmo não chegou, pode parecer isso para mim, eu posso ter essa impressão, mas o socorro do Senhor nunca falha. Você lembra, Pedro fez a oração mais curta que os teólogos afirmam, né? Senhor, socorre-me, quando ele estava naquela tempestade e o barco indo, né, assim, muito, o vento soprando, e os discípulos de dentro do barco olham e vê alguém se aproximando, e eles ficam com medo, e eles falam, é um fantasma, e o Senhor, tentando tranquilizá-los, diz, não temais, sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E o Senhor fala, sou eu, vem. Aí ele corajosamente se lança nas águas e vai caminhando sobre as águas. Só que tem um momento que ele começa a olhar para as ondas subindo, o vento soprando, e ele começa a afundar e ele fala, Senhor, socorre-me. O Senhor vai até ele e socorre ele. E nesse momento, nós vemos alguém solicitando socorro e o socorro sendo eficaz, porque o socorro do Senhor não falha. Em 1923, um homem chamado Frederick Stanley, ele vendo a necessidade por exemplo, um pedido de socorro ser atendido, mas sem que ele falhasse por questões de idioma, ele cria um pedido de socorro universal, e ele cria a expressão, o termo Mayday. Esse termo é muito utilizado, nós vemos isso em barcos, em aviões, Mayday, Mayday, pedindo socorro. Esse pedido de socorro, ele quando fosse ouvido do outro lado da linha, seja um rádio, seja o que for, quando ele era ouvido do outro lado da linha, a pessoa não precisava falar aquele idioma que fosse, ela simplesmente entendeu que alguém do outro lado da linha está em apuros e precisa de socorro. E essa pessoa que estava aqui, ela prontamente iria em busca daquela pessoa que pediu socorro, porque
o Mayday é um pedido de socorro universal. Então, toda e qualquer pessoa, seja ela de qual nacionalidade ela for, ela entenderia que era um pedido de socorro. E esse pedido, ele ia ser atendido desde que ele fosse ouvido, né? Então, Frederick Stanley, ele cria esse termo Mayday como vendo uma necessidade, preencher uma lacuna de um pedido de socorro universal, onde qualquer pessoa colocava a mão num rádio, clicava e pedia Mayday, que era socorro. É aquele SOS, né? Que as pessoas, por exemplo, na praia, quando a gente assiste filme em que as pessoas estão perdidas, náufragos, elas escrevem SOS na praia, e aí quando passar algum avião, né, e visualizar aquele SOS na areia, eles vão entender que ali existe alguém que está pedindo socorro. E o que é que tem de diferente nesses dois pedidos de socorro? Para o socorro do Senhor. Porque nesse pedido de socorro, em que qualquer pessoa diz Mayday ou SOS, a pessoa não está se dirigindo a alguém especificamente. Ela simplesmente está em apuros e precisa de ajuda e está solicitando socorro. Qualquer pessoa que chegar ali vai ser muito bem-vinda, desde que ela possa socorrer, desde que ela possa atender a esse pedido de socorro. Então, essa pessoa que está solicitando o socorro através do Mayday ou através do SOS, ela não está direcionando esse socorro para alguém específico, mas ela está esperando que alguém veja ou que alguém ouça e possa vir em socorro dela. Agora, quando o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, ele está sendo específico, ele está declarando que a confiança dele está no Senhor, o socorro dele vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista declara que o socorro dele está no Senhor, não está em pessoas, não está em coisas, não está em equipamentos, ainda que esses equipamentos, ainda que essas pessoas possam ajudá-lo. Mas ele confia no Senhor, o socorro do Senhor. E ele declara, o meu socorro vem do Senhor. E ele continua declarando que fez o céu e a terra, Criador do céu e da terra. O Senhor é quem viria em socorro desse salmista. E aí a minha pergunta para você nessa manhã, de onde vem o teu socorro? É líquido e certo que eu e você vamos viver situações adversas em que vamos precisar literalmente de socorro. E eu não estou falando que você não pode ligar para um 90, um 92, um 93, não é isso. Mas quando nós estamos em apuros, para quem que nós pedimos socorro? Da onde que vem o seu socorro? O seu socorro deve estar ou deve vir do Senhor, que fez o céu e a terra. No Salmo 46, eu vou ler para você só o versículo 1 e o 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui, o salmista está declarando que Deus, ele não vai ser, ele é o nosso refúgio. Sabe o que é refúgio? É onde nós nos refugiamos, onde nós nos escondemos, onde nós nos protegemos. Aí ele continua dizendo, é a fortaleza. Sabe o que é fortaleza? No tempo aqui do salmista, a fortaleza era o que protegia a cidade. Você lembra de Jericó? Jericó só foi destruída pelo exército do Deus vivo, pelo povo de Deus, porque Deus derrubou aquela muralha, aquela fortaleza. Quando aquele muro de Jericó estava erguido, ninguém conseguia atravessar e vencer aquela cidade. Mas quando Deus derrubou aquela muralha, aquele povo pôde passar e vencer aquela cidade, vencer o exército de Jericó. Então, Deus, ele é essa fortaleza que nos protege e nos guarda. E ele é, em terceiro lugar, o nosso socorro
bem presente na hora da angústia. O que você está vivendo? Deus, Ele é o teu socorro. A tua confiança deve estar no Senhor, porque Ele é a sua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você não pode, de maneira nenhuma, olhar para outro lado, a não ser para o Senhor. Você deve olhar firmemente para o autor e o consumador da sua fé. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, nessa hora, para o momento que você está vivendo, Ele vai guardar a tua vida, Ele vai sustentar você, Ele vai te fortalecer para você continuar essa caminhada. O desafio para mim e para você é não desistir, não parar no meio do caminho, porque você tem um Deus que é refúgio, é fortaleza e é socorro bem presente. Ele não é aquele socorro que está limitado a tempo, espaço e circunstância. Não, não, não. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você está vivendo um momento de angústia, Ele é o teu socorro. Você está vivendo um momento difícil, de tribulação, Ele é o teu socorro na hora da angústia. Amém? Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor possa ser de fato, de verdade, o teu socorro em todos os momentos. Que você possa estar apenas olhando para o alto, mesmo que você esteja vivendo situações adversas, você esteja pedindo socorro para o Senhor. Eu e você precisamos ter isso bem claro na nossa mente. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Deus abençoe a tua vida.